Lucas 5. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Então, essa noite eu quero trazer aqui uma palavra de reflexão para os irmãos, para nós levarmos os nossos barcos a águas mais profundas. Vamos juntos? Está disposto a pegar o seu barquinho, a sua vida, e ter um relacionamento mais profundo com Jesus? E levar a sua vida a níveis mais profundos de intimidade com Deus? Esse texto retrata exatamente isso nesse momento. Mar da Galileia na verdade é um lago, o lago de Genezaré. Não era um mar propriamente dito, não era de água salgada, mas era o contexto daqueles pescadores. Eles viviam, eles moravam na beira daquele lago. Foi ali que Jesus se encontrou com 5 dos seus apóstolos e Maria Madalena. Foi ali na beira daquele lago que Jesus alimentou 5.000 homens. Lembra a multiplicação de pães e peixes? Foi na beira desse lago que Jesus, foi nesse lago que Jesus anda sobre as águas, que acalma a tempestade, que os discípulos, num primeiro momento, quando Jesus dormindo na proa do barco, no porão do barco, como dizia o texto, ele levanta e aquieta o mar, acalma a tempestade. E foi a primeira vez que os discípulos tiveram a perfeita dimensão de quem era Jesus. Esse de fato é Deus. Quem é esse que acalma a tempestade, que tem domínio? Foi na beira desse lago. Na beira desse lago viviam aproximadamente 150.000 pessoas. Essa aí é a casa de Pedro, na beira do lago, o que prova que de fato era pescador de ofício. Ele vinha de uma família de pescadores. Ele conhecia aquele lago como ninguém. Ele saía, ele acordava de manhã para pescar ali. À noite ele passava noites pescando. Então Pedro, de fato, é uma foto histórica, arqueológica, e Pedro fatalmente morou nessa região. Algumas informações daquela época: barcos, como a gente fala de barco de pesca, não é o que a gente está imaginando hoje aqui no Guarujá, por exemplo. São barcos pequenos, à base de remo, não tinha essa de motor de centro, motor de popa, era no braço. Aqui uma foto curiosa, uma foto arqueológica, um barco que foi encontrado não tão recentemente, há alguns anos, por uma equipe, depois de uma grande estiagem na região. O rio baixou, o mar baixou ali, o lago da Galileia, e eles encontraram então um barco dos tempos de Jesus. E a primeira consideração que eu quero trazer para os irmãos essa noite, para a gente, é que o reino de Deus se estabelece pela sua palavra. Amém? Não é assim que acontece? O reino de Deus se estabelece na nossa vida pela palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A gente sabe disso, a gente conhece essas coisas, sabe disso perfeitamente. E quando a palavra de Deus entra na sua vida, ela entra na minha vida, ela nos confronta, ela nos desafia, mas ela mostra quem somos e ela nos transforma. É isso que a palavra de Deus faz com a gente. Amém, irmãos? Fez com você? Se não fez, deixa ela fazer essa noite. E aí Jesus então está na beira daquele lago pregando. E ele prega o quê? É chegado o reino dos céus. Foi exatamente isso que Jesus veio pregar. Quando João Batista começou a fazer o seu ministério, ele como precursor de Jesus,
ele começou a falar com o povo judeu: se arrependam, porque é chegado o reino dos céus. Confessem os seus pecados, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus não fez diferente. Jesus, quando começou o seu ministério, ele anunciou o reino dos céus. A gente não consegue imaginar o que era de fato aquela região sem a presença de Deus, mas o livro de Mateus retrata o que era o povo, o que é o povo, o que é uma pessoa sem a presença de Deus. É trevas. O texto diz que o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Jesus era essa luz. Ele estava no povo, ele estava com o povo, ele estava no meio da multidão. E Jesus tinha muito bem claro o seu propósito, o seu objetivo. Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para isso que Deus me enviou. Ora, se Jesus sabe disso, nós, como corpo de Jesus, como sua igreja, como braços e pernas de Cristo, o que precisamos fazer? Anunciar o reino de Deus. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. E Jesus tinha o seu ministério muito efetivo, prático, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de enfermidades e moléstias entre o povo. Esse é um dos textos que a MEAP gosta de usar, para falar do evangelho integral. Não o evangelho integral na pior acepção da palavra, como a gente tem visto hoje, mas a integralidade do evangelho. Porque nós somos seres integrais. Nós temos necessidades físicas, emocionais e espirituais. E essas necessidades precisam ser atendidas. Amém? E a igreja precisa ter todo o potencial e toda a capacidade para atender essas necessidades. Porque Jesus deu esse modelo. Ele ensinou isso para a gente. E eu fico imaginando Pedro, quando ali lavando as suas redes, que tipo de mensagem Jesus estava falando. Porque imagine aqui que eu estou em cima do barco, vocês são a multidão na beira da praia, e Pedro está ali, sentadinho. Posso sentar aqui? Pode, né, pastor? Sentadinho. Eu queria ter uma tarrafa aqui, uma rede. Então Pedro está ali lavando a sua rede, e Jesus está aqui pregando. O que Jesus está pregando? Ninguém sabe. O texto não fala, a Bíblia não fala. Mas o fato é que Jesus estava pregando, e pregando com poder e autoridade. Porque muitos perguntavam: quem é esse que prega com tamanho poder e autoridade? Quem é esse? E a multidão apertava Jesus. Jesus já era famoso, já era conhecido. E aí Pedro, então, ouvindo essa palavra sendo ministrada ao coração deles. E aí Jesus, então, acaba a sua mensagem, acaba a sua pregação, olha para Pedro, e fatalmente Pedro já tinha acabado de lavar a sua rede, devia estar limpinha. E aí, vamos aqui conjecturar um pouco, vamos imaginar a cena. Quem trabalha com pesca? Alguém trabalha com pesca aqui na igreja ainda? Não, né? Não tem nenhum pescador? Só nas congregações, né? Morrinhos, o pessoal tem gente que pesca. Lá na IBG, na minha igreja, por exemplo, eu tenho pescadores que saem ainda com seu barquinho por aí para pescar. Mas quem passa a noite pescando e não pega nada, o que vem na rede desse pescador, irmãos? Sujeira, lixo, tudo que não presta. Lixo. E aí Pedro está lavando a sua rede, e essa palavra está sendo ministrada. Deixa eu abrir um parênteses aqui na minha linha de raciocínio. Quanto lixo hoje nós temos acumulado na nossa sociedade, da nossa sociedade? Quanto lixo hoje as nossas redes de relacionamento têm capturado? Quanto nós precisamos ser purificados pela palavra de Deus todos os dias? Eu fico imaginando Pedro lavando aquela rede e Jesus pregando. Eu acho que Pedro começou a raciocinar muitas coisas ali enquanto ele lavava a rede. E fatalmente essa era uma delas. Irmãos, nós precisamos lavar as nossas redes todos os dias. Precisamos ou não precisamos? A gente precisa purificar, né, a nossa mente, as nossas emoções. A palavra de Deus diz que a palavra dele é que nos purifica. É a palavra dele que nos lava diariamente. Pois bem, e aí essa multidão que apertava Jesus, e essa palavra de Deus que é a verdade absoluta. Aqui está o texto de Efésios, né? Eu antecipei aqui, Efésios 5:26 diz exatamente isso, que nós precisamos ser lavados pela palavra da verdade absoluta. Aí Pedro acabou de lavar, Jesus vira para ele: Pedro, agora é o seguinte, você vai pegar a sua rede limpinha,
e vai colocar no barco novamente, porque ali Pedro, ele estava terminando de lavar a rede, ia guardar e ia dormir. Ele ia descansar, porque ele passou a noite toda pescando, né? Quem trabalha de turno sabe isso, né? Trabalha a noite toda, ele chega em casa, ele vai dormir. Pedro ia fazer a mesma coisa. Aí Jesus vira para ele e fala: agora você pega as suas redes, coloca de novo no barco e volta para o mar. Vai mais ao largo. Essa expressão vai ao largo, vai um pouquinho mais distante. Navega, rema um pouquinho mais e joga as redes. E aí Pedro vira para Jesus e fala assim: mestre, nós pescamos a noite inteira, né? Jesus era filho de quem? Humanamente falando ali, filho de José. Jesus era de ofício. Não era assim que acontecia na cultura judaica? O filho acabava herdando a profissão do pai. O que um carpinteiro manja de pescaria? Nada. Às vezes, irmãos, na nossa vida a gente age do mesmo jeito com Jesus, achando que ele não tem capacidade e não tem potencial para administrar aquilo que a gente sabe. Porque às vezes você acha que sabe todas as coisas, que tem o domínio de todas as coisas, que tem o controle da sua vida, mas não tem. E quantas vezes a palavra de Deus fala para a gente fazer uma coisa, a gente vai lá e faz outra? Eu não sei se só eu sou pecador, mas eu estou falando para mim mesmo. Quantas vezes eu sei que eu tenho que fazer uma coisa, e aí a palavra de Deus me confronta, diz que eu tenho que fazer daquele jeito, eu vou lá e faço do meu jeito. Só eu faço isso aqui? Não, né? E aí a gente fala assim: mestre, a gente sabe fazer esse negócio. Eu sei fazer isso, eu passei a vida toda fazendo isso. Eu não vou fazer desse jeito. Mas Pedro fala assim: sob a tua palavra. E aí é a segunda consideração para a gente essa noite. A palavra de Deus, a primeira, né? Ela tem que ser a verdade absoluta para a gente. Mas sendo a verdade absoluta, a gente precisa obedecer essa palavra. Se a gente não obedece, a gente sofre. E sofre consequências severas às vezes na nossa vida. Então essa mesma palavra aqui nos confronta, nos encontra cansados, abatidos, em meio a dores, lutas e sofrimentos desse mundo. É assim que a gente se sente às vezes, ou não? Às vezes a gente olha para a nossa sociedade e fala assim: Deus, a luta é desigual, eu não aguento, é muita coisa. Parece que quando você quer fazer a coisa da vontade de Deus, a coisa vem ao contrário. E aí você tem que crer que essa palavra, ela vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque quando nos confronta quem somos e quem pensamos ser, a gente vira assim e fala para Jesus: Senhor, nós confiamos na tua palavra e eu vou lançar essas redes. Eu vou mudar a minha maneira de agir. Eu vou mudar a minha maneira de pensar. Eu vou mudar a minha maneira de falar. Eu vou mudar a minha maneira de relacionar com as pessoas. Eu vou fazer do jeito que a tua palavra quer que eu faça. E às vezes as pessoas até falam assim: eu leio a Bíblia e não entendo. Gente, tem muita coisa que a gente lê na Bíblia e claramente está dizendo que é para a gente não fazer. A Bíblia diz que a gente tem que amar os nossos inimigos. A gente ama os nossos inimigos? A gente ora pelos nossos inimigos? A Bíblia diz que a gente tem que parar de mentir. A gente para de mentir? A Bíblia diz que a gente tem que considerar o nosso irmão superior a nós mesmos. Considerar em honra. A gente consegue fazer isso com frequência? Então são coisas fáceis de praticar, mas que na nossa arrogância às vezes, na nossa prepotência, no alto do nosso conhecimento, a gente acha que sabe mais que Jesus e vai lá e não faz. Então eu desafio você essa noite a pegar essa palavra e falar assim: mestre, eu vou lançar de fato as redes. E aí acontece um outro milagre. Quando acontece a multiplicação de pães e peixes, a multiplicação de peixes, Pedro reconhece quem é Jesus, ele volta para a praia e se joga aos pés de Jesus. E qual é a reação de Pedro? Mestre, se afasta de mim, por quê? Porque eu sou pecador, não sou digno de estar na sua presença. Irmãos, na minha opinião, o verdadeiro milagre é esse: é Pedro, ou nós, ou eu, você, reconhecermos quem nós somos diante de Deus. Eu gosto sempre de repetir essa frase que eu não sei quem disse, mas Deus sem você continua sendo, e você sem Deus? Estão entendendo? Então é exatamente o que aconteceu. Pedro entendeu isso.
e se jogou diante de Jesus. Aí eu traço um paralelo para o Isaías capítulo 6. Lembram do texto de Isaías capítulo 6? Isaías tem aquele encontro com Deus, que a gente chama de teofania, está no templo, a fumaça, os anjos do Senhor, um fogo devorador. Isaías fala assim: ai de mim, porque vou morrendo, eu vou morrer aqui agora na presença de Deus, porque eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí vai o anjo do Senhor, pega uma brasa e toca nos lábios de Isaías, purifica Isaías. Só Jesus pode purificar a sua vida. Só o sangue de Cristo pode purificar você de todo o seu pecado, de todas as suas deficiências. Só Cristo pode te transformar integralmente. E aí então, você reconhecendo quem Deus é, e Deus reconhece exatamente quem nós somos, quando nós nos aproximamos dele, quando nós reconhecemos quem ele é e quem nós somos. E aí então Jesus vai fazer um convite para a gente, porque não adianta, você pode fazer e pensar e imaginar o que você quiser, mas quando você tem um encontro com Cristo, a sua vida é transformada. Não dá mais para você estar ou ficar no mesmo estado de que você era antes, sem Cristo na sua vida. A sua perspectiva muda, a sua dimensão muda, os seus valores mudam. E aí, qual é o valor que Deus quer colocar para você? Qual é a transformação genuína que pode acontecer na verdadeira vida de um cristão? Impossível deixar de compartilhar esse milagre de Deus na sua vida. Quando você se converte, quando você se encontra com Cristo, você não consegue mais deixar de falar desse amor. Eu não sei se foi assim com você quando eu me converti, mas eu falava para todo mundo, falava para meus pais, né? Tinha uma situação muito complicada na minha casa, mas falei: Jesus transformou minha vida, pode transformar a vida de vocês também. Não dá para ser encontrado por Cristo, achado por Cristo e continuar agindo do mesmo jeito. Quando Pedro recebeu aquele milagre dos peixes, qual foi a primeira atitude de Pedro? Ele pensou assim, ele era um empresário da pesca, ele podia ter pensado desse jeito: eu vou pescar o que eu puder aqui, volto para a praia, descarrego o peixe e volto a pescar. Foi isso que Pedro fez? Ele chamou outros companheiros e falou assim: gente, compartilhem comigo da graça de Deus, veja só o que Deus está me dando. É isso que a igreja de Cristo tem que fazer, compartilhar dessa graça. E o reino de Deus, a pregação do evangelho não se faz sozinho. A MEAP não faz a obra dela sozinho, a igreja não consegue fazer sozinha. A gente sabe que nós temos as nossas barreiras denominacionais, né? Cada um tem a sua teologia, a sua doutrina, mas isso não é impedimento para nós nos unirmos e fazermos com que essa obra de Deus, a graça de Deus, se espalhe por toda a humanidade. Porque é impossível deixar de compartilhar. Quando a transformação genuína na nossa vida acontece, você de fato vive o reconhecimento e o arrependimento genuíno. Afasta-se de mim, porque eu sou pecador. E depois você se compromete com essa obra. Porque Jesus vira para Pedro e fala assim: levanta, Pedro, venha após mim, que eu vou fazer você pescador de homens. Então toda vez que você se encontra com Cristo, Ele vai fazer um convite para você. E aí, eu sempre gosto a gente vai citar o texto, né? Mateus 28, obedece quem pode, manda quem tem juízo. É assim? É o contrário, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é assim? Então se Jesus está te chamando, aceita esse convite. Eu não sei qual é a sua área, o que você faz. Se você tem ministério na igreja, se não tem, procura alguma coisa para fazer dentro da igreja. Se você não se envolve com a obra de Deus, procura se envolver. Porque se você não faz isso, você vai se envolver com qualquer outra coisa, mas vai se envolver. Você vai ser absorvido por qualquer outra coisa, mas vai ser absorvido. Então é melhor você se comprometer com a obra de Deus. Porque esse comprometimento é um milagre genuíno. E a sua vida vai ser uma vida com propósito. E aí Deus não vai nos ver simplesmente como pobres pecadores, meros mortais. Ele vai nos ver como missionários. Irmão, não tem melhor coisa, a Mission Day, né? A missão de Deus, do que fazer parte da missão de Deus. A gente passa por dores, lutas e sofrimentos, mas quando você faz a obra de Deus, tudo parece que se transforma ao seu redor. E você pode motivar outras pessoas a fazerem isso também. Então se veja como missionário. Missionário não é só o pessoal que está lá nos ribeirinhos, na Amazônia fazendo. Missionário é cada um de vocês que está sentado aqui.
no seu trabalho, na sua escola, nas suas atividades, fazendo uma viagem missionária, apoiando, sustentando o missionário, orando por um missionário. A igreja é missionária. É até um contrassenso dizer, nós somos uma igreja missionária. Se é igreja, é missionária. Não dá para dizer o contrário, não é isso? E aí então Jesus está fazendo esse convite para uma vida de serviço. Venha após mim e eu farei vocês pescadores de homem. E Pedro obedeceu imediatamente, irrestritamente. Não foi assim? O que caracteriza, o que deixa claro que obedeceu? Porque diz que ele puxou os barcos, deixou a rede e seguiu a Cristo. A gente está disposto a obedecer a Deus imediatamente, irrestritamente, sem reservas? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é de Jesus? Então a gente não está falando para você aqui, você vai largar seu emprego, vai abandonar tudo e vai para um campo missionário. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você vai fazer isso hoje, agora, do jeito que você está, fazendo o que você faz. Você vai inverter as prioridades. A prioridade não é mais ganhar dinheiro, a prioridade não é mais trabalhar, a prioridade não é a minha preocupação, não é a minha força. A prioridade é servir a Cristo onde eu estiver. E aí você vai ter fé na provisão de Deus, porque Ele vai cuidar de você. Você vai entender que nada mais na sua vida vai ter sentido se não for para servir a Cristo. A vida da igreja está voltada para o serviço da igreja. E o irmão missionário orou esse texto aqui. Nós já fomos libertos do império das trevas. O Senhor já nos libertou e Ele já nos transportou para o império de luz. Irmãos, o reino de Deus está onde hoje? A Bíblia diz que o reino de Deus está em nós, no nosso coração. O Espírito Santo habita na sua vida? O reino de Deus está dentro de você. Permita que Ele trabalhe por você. E aí você vai perceber de fato que você foi transportado para esse reino de amor. E esse poder que nós temos, que declara Atos 1:8, ele não foi um poder para a gente falar em línguas, não foi um poder para a gente ter mais eloquência na nossa mensagem, não foi um poder para a gente surpreender homens, mas foi um poder para ser testemunhas do amor de Deus na nossa vida. E a palavra testemunha é mártir. E testemunha significa sofrer pelo Evangelho se a gente tiver que sofrer. E aí na sua vida tudo vai ter sentido se de você de fato seguir a Cristo. E para finalizar, eu quero fazer um paralelo com João capítulo 21, de 1 a 15. Não vou ler o texto todo, nosso horário já está estourando, mas eu quero que você leia esse texto, porque tudo isso que eu falei até agora, nós já sabemos, irmãos, ou não sabemos? Outros missionários já vieram aqui, já pregaram, já desafiaram os irmãos. Pedro, num determinado momento da sua vida, e aqui que eu quero trazer a reflexão para nós como igreja. Pedro, num determinado momento, ele andou com Cristo. Depois que aconteceu esse episódio de Lucas capítulo 5, Pedro se relacionou com Jesus por 3 anos. Andando, comendo, vivendo, orando com Cristo. Quantos crentes, quantos cristãos de nós hoje já andamos com Cristo por vários anos? E de repente, num dado momento da nossa vida, a gente vira assim e fala: vou pescar. É esse o texto aqui. Se quiser abrir a Bíblia, você pode ler e acompanhar. Mas logo no começo do texto, capítulo 21, Pedro desanimou. Cristo já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Mas Pedro tinha negado a Cristo. Lembram do episódio? 3 vezes. E o coração de Pedro estava machucado, estava doído, estava dolorido, porque ele sentia que tinha traído o mestre. Mas Jesus encontra com ele na beira da praia de novo. Eles estavam pescando novamente. O texto diz que eles tinham pescado de novo a noite inteira. Capítulo 21, de 1 a 15. Depois leia. Eles já tinham pescado a noite inteira. Jesus aparece no mar, na beira do mar da Galileia, e fala assim: o que vocês têm aí? Tem alguma coisa para comer? E João já logo percebe: é o Senhor. E Pedro então veste a roupa, pula na água, porque Jesus fala assim: joga a rede do outro lado. E o texto diz que eles pegaram 153 grandes peixes. E aí Pedro, quando chega na praia, o que Jesus tinha prontinho para ele lá? Um peixinho assado na brasa, né? E ainda falou assim: agora traz aí o que você pescou. Sabe por quê? Porque mesmo que a gente machucado por coisas desse mundo, ferido por coisas dessa vida, Jesus ainda quer cuidar da gente, irmãos. Jesus ainda quer a gente trabalhando com Ele. E aí Pedro então Jesus providenciou a cura da alma de Pedro naquele momento, apesar de Pedro ser um pecador, apesar de Pedro ter traído Jesus.
E eu vou falar uma coisa para vocês, a gente trai Jesus de vez em quando, não trai? Eu já traí Jesus. Mas Jesus está na beira da praia esperando a gente com um peixinho assado e fala assim: filho, continua fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. E Jesus pergunta para ele 3 vezes: tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabe que eu te amo. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? E Pedro entristeceu-se, é claro, pela terceira, porque eu fico imaginando que Pedro deve ter lembrado das 3 vezes que ele negou a Cristo. Alguns teólogos dizem que talvez a palavra tenha sido diferente, mas eu não entendo muito assim. Eu entendo que Jesus estava querendo, de fato, reforçar o aspecto: Pedro, se você me traiu 3 vezes, eu posso te perdoar 3 vezes. Eu posso cuidar de você, eu posso transformar a sua vida. E Jesus pode transformar a sua vida essa noite. Se a sua vida não tem sido uma vida frutífera para o Evangelho, se você se sentiu confrontado com essa palavra, Jesus pode te servir esse peixinho na brasa hoje e falar assim: continua me servindo porque vale a pena. Vamos colocar de pé.